Dr. Arlan, ele é assessor jurídico do Sistema OCBS e presidente da Comissão Especial de Direito Cooperativo da OAB do Espírito Santo. Foi também assessor jurídico do SESCOP Espírito Santo, é pós-graduado em Direito Marítimo e Portuário, com ênfase em Transporte Internacional de Cargas pela FDV e pós-graduando em Direito e Planejamento Tributário pela Faculdade Estácio de Sá. Atuação especializada em Direito Público e do Estado e Direito Cooperativo. Boa tarde mais uma vez, né? Eu queria mais uma vez reiterar a importância de todos aqui, agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Amanda, que, se vocês observarem na programação inicial, a palestra dela seria no segundo momento, mas a doutora Amanda, como ela bem enfatizou, a OCB ela tem uma atuação direta com os projetos de emenda à Constituição para alteração da tributação, e ela vai estar numa agenda amanhã na Câmara dos Deputados. É imprescindível que ela retorne ainda hoje para Brasília, e tivemos que fazer essa adaptação na programação para que ela pudesse nos atualizar a quantas andam e qual seria o impacto da tributação na nossa realidade de cooperativas. Então, doutora Amanda, mais uma vez, obrigado, tá, por ter topado vir aqui nessa correria louca que a gente sabe. Então, para a gente começar a proposta dessa palestra inicial, o presidente da comissão vai falar por que fizeram essa comissão, e eu sempre gosto de citar, respondendo essa pergunta, direito cooperativo, por que você deveria estudar? Eu gosto de citar um incidente que aconteceu quando a gente foi constituir a comissão. Eu lembro que a primeira vez que o Dr. Risk esteve na antiga sede da OCB para entender o cooperativismo, entender o nosso projeto de constituição de cooperativa, fomos muito bem recebidos. O Dr. Pedro Scarpe, o superintendente Carlos André, apresentaram o sistema OCB como um órgão consultivo de governo, e ele entendeu, vocês não podem ser confundidos com o direito empresarial. É bacana, então, ter uma comissão com o tema de vocês. E, na ocasião, estávamos eu, doutora Juliana, doutor Guilherme, e tivemos o prazer e o privilégio de receber a notícia que seríamos agraciados com a constituição dessa comissão, né? E daí para frente começou todo o trabalho. Fui convidado para o primeiro colégio de presidentes das comissões da OAB do Espírito Santo. E lá eu fui indagado, creio que por puro desconhecimento, por uma das colegas presidentes de uma comissão, que disse assim, cooperativismo, para quê comissão para isso? E ela não se antenou que, enquanto ela me fazia essa indagação, ela se servia de leite Celita e, ao abrir a carteira, portava uma carteirinha da Unimed. E eu, obviamente, não podia deixar a oportunidade de passar. Para quê, doutora? A senhora está se servindo de leite de cooperativas e tem um plano de saúde de cooperativa. Não é não. Isso aqui é Celita, isso aqui é Unimed. Pois bem, 2 cooperativas. Aí, daí por diante, eu venho me indagando. Então, por que estudar o direito cooperativo? E esse é o propósito dessa nossa fala inicial. E a gente precisa entender, até para dar mais credibilidade, não fui eu que disse, foi o Cortella quem disse, eu acho que muitos conhecem o doutor, professor, filósofo, Mário Sérgio Cortella, e ele fez uma recente entrevista, um ensaio sobre o cooperativismo como ponto basilar dos seres humanos, fazendo até uma comparação com as sociedades indígenas, sociedades primitivas. Ele sempre chega a essa conclusão, segundo ele, nos estudos dele, que o cooperativismo é a única alternativa que nós temos para não desagregar o conjunto da humanidade. Então, para dar um ar sutil à nossa palestra aqui, não sou eu quem disse, foi o Cortella, que o cooperativismo é muito importante. E por que o cooperativismo é importante? A gente quer... Por que explicar que a gente precisa ter uma comissão, a gente precisa ter um estudo sobre o tema? Muito simples. Karl Marx. Parece que é a mesma pessoa, mas não é. Tá? Aqui, nesse caso, ele não tinha cortado o cabelo ainda, mentira. Isso aqui é uma gravura de Karl Marx, a gente precisa entender o contexto histórico. E eu gosto sempre de dizer que cooperativismo, se você for ler a 5764, é uma lei de 71, mas ela é extremamente principiológica. A doutora Amanda não vai me deixar mentir, os colegas que militam na área também não. Cooperativismo ele vem com diversos princípios basilares, é uma sociedade diferenciada. A gente não pode ser confundido com os outros tipos societários, porque somos uma sociedade democrática de pessoas, como a doutora Amanda estava falando. E esse sujeito aqui, ele é o primeiro cara que faz o contraponto ao capitalismo selvagem que se vivia no pós-revolução industrial. E a gente precisa entender que o contexto histórico no qual surge o primeiro embrião do cooperativismo moderno era esse daqui. Muito impactante, talvez, a imagem,
mas talvez não seja uma das mais impactantes. A gente tinha uma realidade de crianças trabalhando, quem estudou sabe, a realidade que era a total inexistência de qualquer direito trabalhista, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. O que é isso? Nessa época, a gente não tinha qualquer diferenciação de um ser humano adulto, um ser humano criança, quando o assunto era trabalho. Todos trabalhavam, todos, e a maior prova tem uma sequência de imagens, você pode ver aqui nessa imagem um adulto e uma criança, lado a lado, na atividade industrial. Essa imagem aqui era a realidade deles, eles saíam assim, extenuados, chegavam a ter 16 horas de turno, e tem diversas imagens. Se você botar isso no Google, as imagens não param de chegar. Então, a gente tinha um contexto histórico muito peculiar. E essa imagem, eu acho que fala por si. Enquanto a gente vivia um contexto capitalismo, a substituição da máquina, a máquina substituindo um homem, sem qualquer controle sobre o trabalho, a voracidade do capitalismo, ela justamente representada por essa imagem de uma criança sustentando um cartola, e todo o comércio, e todo o sistema de produção mundial, que, de fato, era predatório, sem qualquer estímulo ao ser humano, e em qual só visava o capital. A gente tem em contrapartida, nesse exemplar de 1867, Karl Marx iniciando toda aquela crítica que a gente sabe, fazendo contraponto ao capital e trazendo toda a questão social. E você pode me perguntar, tá, e o que isso tem a ver com cooperativa? Esses sujeitos aqui, como a gente pode perceber o conceito histórico e o momento histórico que se vivia, a gente tinha, então, a dicotomia, né, conciliar capital e o social, no mundo marcado pela pós-revolução industrial, no século XIX, e a gente inicia, então, o cooperativismo moderno através dessas pessoas aqui. Como que essas pessoas surgem, quem são eles e por que a gente está vendo essa foto agora? Esses senhores aqui não são os originais, não são esses os chamados pioneiros de Rochdale. Você tem, em 1844, essa realidade. De um lado, a teoria socialista vindo para acabar com a... Não acabar, mas para fazer o contraponto ao capital. De um outro lado, o capital massacrando o ser humano. E se tinha um grupo em Rochdale, Manchester, Inglaterra, de 27 homens e uma mulher, que eram as perfeitas vítimas do sistema capitalista da época. Eram 27 desempregados, miseráveis, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, que passavam extrema necessidade e precisavam achar uma solução para isso. E, inclusive, tem um filme, se vocês botarem no YouTube, Pioneiros de Rochdale, tem um filme que sai exatamente o contexto histórico que essas 28 pessoas viviam, não só eles, mas toda a realidade econômica da Europa na época. E esses camaradas passam a fazer o perfeito balizamento entre capital e social, o cooperativismo. E esse grupo fica conhecido como os pioneiros de Rochdale. Cada um integraliza £1 na época, vamos supor. Cada um integralizou seus R$100, juntaram capital, foram a 100 quilômetros andando lá em Londres, compram mercadorias, voltam e fundam um supermercado conhecido como a primeira cooperativa de consumo no modelo cooperativista moderno, em 1844. Então, quer dizer que tudo que a gente fala hoje, a Lei 5764... ela é uma extensão de 1844 e tudo que esses caras fizeram em 1844? Sim. Então, a gente precisa entender que o cooperativismo nasce de uma necessidade econômica, de uma realidade que tinha uma dicotomia entre capital e social, que se tinha um massacre do ser humano, no qual o capital era tudo, o lucro era tudo, o ser humano era nada. E aqui eles criam, então, baseado até em algumas experiências cooperativas anteriores, o que a gente tem hoje de cooperativismo moderno, e conseguem conciliar perfeitamente a produção de riqueza, ou seja, o lado capitalista, com o veio social, ou seja, o prestígio da pessoa humana, que quem aqui advoga ou trabalha com cooperativa sabe que cooperativas são para justamente isso, produzir riqueza com sustentabilidade, valorizando a pessoa humana. E aqui a gente tem, principalmente quem já fez algum curso de cooperativismo, já soube, já ouviu falar e já ouviu dizer dos 7 princípios do cooperativismo, sobre os estatutos das cooperativas. Isso não é invenção da OCB, isso não é invenção nova. Lá em 1844, eles já tinham princípios, que era a livre admissão,
a gestão democrática, a distribuição das sobras proporcionais à produção de cada um, o pagamento limitado, aqui a política e a neutralidade política e religiosa, né, integralização de capital e a promoção de educação, ou seja, os 7 princípios do cooperativismo moderno vêm de 1844. E tudo isso aqui, se a gente vê, nossa, muito histórico, documento histórico, fatos passados, isso aqui tudo está expresso de forma diluída e muito clara na Lei 5764, que é a lei que nos motiva e que nos faz constituir como cooperativa até hoje. E aqui só um exemplo, para a gente lembrar sempre que cooperativa não é casa de caridade, não é associação. Cooperativa é regida por um documento e tem aqui o seu estatuto, e eles já tinham como pioneiros toda essa documentação. Ou seja, bem semelhante ao que hoje se faz no Brasil. Um grupo se une por uma necessidade econômica, troca, de fato, essa força, eles se unem com bens e serviços, criam regras para atuar e explorar um mercado econômico. Ou seja, o que se faz em 2019 era o que se estava fazendo na Inglaterra em 1844. E a gente pode ver que se difundiu no mundo. Os primeiros dados históricos, as cooperativas começaram o modelo começou a se difundir, começou a surgir, e aqui a gente tem a primeira cooperativa, 1844, os pioneiros de Rochdale, foi na Toad Lane, a primeira loja, funciona até hoje, salvo engano, como um museu desses pioneiros de Rochdale, mas foi nesse imóvel que se inicia a primeira cooperativa no exemplo que a gente tem de hoje. Aí você pode me perguntar, tá, bonito, história, dados interessantes, quase 180 anos depois, e como vai o movimento cooperativo no mundo? Será que cresceu? A doutora Amanda deu até um spoiler, porque a gente partilhou da mesma fonte de pesquisa, e é importante a gente desmistificar. Eu lembro que quando eu entrei no sistema OCB para trabalhar, e comecei a ser advogado de cooperativas, me perguntaram, que é aquela associação que você trabalha, né? Sequer sabiam, e a gente enfrenta isso no dia a dia, as pessoas sequer sabem de nos diferenciar de uma associação ou de uma empresa comum. O sistema OCB, então, é um sindicato, é alguma coisa menos sistema OCB. Então, a gente precisa entender que esse modelo principiológico, que nasce da dicotomia capitalismo social, a miséria, a necessidade, ele cresce tanto em 175 anos que passa a ocupar, na verdade, quase 1,2 bilhão, ou seja, a gente está falando aqui que... Deu um ruim aqui, Everaldo? Então, só para a gente não perder o foco, de 1,2 bilhão de cooperados do mundo, a gente está falando de cada 7 pessoas, uma pelo menos, está envolvida com cooperativa. É mais ou menos esse número. Se a gente pega o mundo, por que eu tenho que estudar direito cooperativo? Porque 1 em cada 7 pessoas no mundo está envolvida diretamente com cooperativismo. 280 milhões de postos de trabalho não é pouca coisa. A gente está falando de uma população, mais da população do Brasil, empregados só de cooperativa. Então, assim, olha o tamanho desse nicho de mercado. Padrões mundiais. 3 milhões de cooperativas. Então, assim, eu também penso que não seja um número que a gente possa ignorar. E tudo isso aqui é fonte de pesquisa que a gente tem, tanto da OCB, das instituições oficiais e também da Aliança Cooperativa Internacional. Então, são dados muito sólidos, atualizados, são dados tirados do anuário da OCB Nacional e são extremamente atualizados até o ano 2018. Lógico que esses dados sofrem atualização anual, a gente não tem ainda um fechamento de 19, que a gente vai ter o ano que vem, mas para vocês entenderem que aqueles camaradas, os 27 homens e uma mulher, de 1844, que estavam naquele jogo de empurra-empurra entre capitalismo e socialismo, conseguiram criar um modelo que chega nesse tamanho aqui. Quase uma população do Brasil, que é um país continental, empregada só em sociedades cooperativas. Para por aí? Não para. Há 125 cooperativas brasileiras que exportam ou importam de forma direta em ramos variados. 34% delas importa e exporta, ou seja, um comércio internacional bem pujante. Apenas 18 importa e 48 apenas exporta. Então, esse é o cenário do comércio exterior para cooperativismo, ou seja, 1844 gerando efeitos no Brasil e no mundo até hoje. Aqui no Brasil, a gente tem um dado interessantíssimo. Em 2018, o cooperativismo foi responsável por 100% das exportações de 36 municípios brasileiros. É interessante a gente dizer isso, porque o Dr. Heine Capetini, que é mais íntimo no ramo do crédito, ele vai poder, inclusive, falar para os senhores que tem municípios, principalmente os mais interioranos, abandonados pelas instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí vai,
que só tem uma instituição financeira lá graças ao movimento de cooperativas, graças ao cooperativismo de crédito. Então, a gente está falando, por que eu tenho que estudar isso? Porque lá em 1844, 28 pessoas criaram um sistema que atende hoje a uma comunidade que, se não fosse uma cooperativa de crédito, estaria isolada do mundo financeiro, teria que andar 100 quilômetros para fazer um pequeno saque de R$100? Provavelmente. Então, vocês estão entendendo a difusão do modelo? Alguns dados que a gente precisa ainda passar. O cooperativismo, né, na questão das exportações, a gente tem uma tendência de crescimento, né? As exportações do cooperativismo elas vão na contramão da crise. A gente pode observar que em 2018 volta a crescer o número. A gente não ficou imune à crise em comércio exterior, mas em 2018 a gente tem um descolamento dessa tendência de queda e volta a crescer comparado a 2010. Aí, mais uma vez, mostrando a saúde do cooperativismo. Tá, dados mundos, comércio exterior. E o Brasil? O cooperativismo no Brasil vai bem? Como que funciona? É muito bacana falar lá de fora, mas e dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa, em 2018, a gente fecha com 6.828 cooperativas. 6.828 sociedades cooperativas, empresas cooperativas na nossa realidade econômica. Tá? Em números de cooperado, a gente precisa entender que em 2018 a gente tem aqui um gráfico que aponta 15% de aumento, chegando à marca histórica de quase 15 milhões de cooperados no Brasil. Ou seja, certamente a gente está falando de algo relevante, concordam comigo? 15 milhões de sócios, donos de negócio, empreendedores, pessoas sujeitas de direito que se uniram para gerar a força econômica de suas comunidades. Quase 15 milhões de brasileiros. E a gente ainda percebe uma tendência da divisão de gênero, maioria de homens cooperados, né, uma tendência de 64 para 36, que a gente tinha antes, até 2014, uma tendência de 67% homens para 36% de mulheres, e a gente vê essa tendência começando a ir para o equilíbrio, né? A inclusão também da mulher no movimento cooperativista. Número de empregados, a gente precisa entender também um crescimento muito descolado da realidade nacional. A economia brasileira, eu salvo engano, não tem esses números há muito tempo. Alguém consegue me dizer quando foi a última vez que soube que os empregos na economia do Brasil cresceram 17%? Dentro do cooperativismo, eles cresceram quase 18%. Enquanto a gente tem uma realidade das modelos tradicionais, empresas tradicionais, indo de mal a pior, alguns até deixando de existir, o cooperativismo está mostrando a sua força, crescendo, empregando, abrindo vagas de postos de trabalho formal. A gente não fala em informalidade quando fala de cooperativa. Quem milita em cooperativa sabe o quanto a gente é regulamentado, o quanto a gente é, de fato, vigiado e até por vezes, sem qualquer exagero, perseguido por ser cooperativa. Né? Uma coisa que eu mais tenho contato quando eu vou lidar com juízes, julgadores, promotores, é até um certo preconceito institucional quanto ao nosso modelo. Mas será que eles sabem que a gente é um modelo tão forte assim? Será que a gente não tem que, de fato, fechar o olho para o cooperativismo, sair atrás de equiparação, nos equiparar a modelo disso, daquilo, quanto a gente está crescendo, a gente está se tornando relevante no cenário nacional? Está aqui a resposta. Cooperativismo no Brasil vai bem? Vai bem. Crescendo, tendência de crescimento para 17%, quase 18% de crescimento dos empregos em 2018. E a distribuição dos gêneros nos empregos ela é mais equânime do que do quadro social. Enquanto lá a gente estava falando de um 36 a 64, aqui a gente está falando de um 52 a 48, quando o assunto são postos de trabalho. 52% dos empregos para homens, 48% dos empregos destinados para mulheres. A gente tem a realidade aqui ainda do desempenho econômico nacional, que se a gente unir as cooperativas, olha que patrimônio líquido bilionário nós temos aqui. Ó. Se a gente une as cooperativas, o patrimônio líquido chega a passar da casa dos 100 bilhões. A gente, muitas vezes, é tratado como se fosse aquela coisinha pequena lá do interior. Né? Eu lembro quando eu também cheguei aqui no sistema e fui falar com alguns conhecidos, não, eu estou trabalhando em cooperativa. E as pessoas falaram, tá, aquele negócio lá da roça, que pega o pessoal, família de agricultor e monta uma associação. Eu, não. É um negócio grande, cooperativa. E está aqui, ó o patrimônio aqui, patrimônio líquido de 100 bilhões. Isso, a gente não está falando de um modelo pequeno que merece ser ignorado. Tá? A gente tem aqui um capital social de 40 bilhões, sobras do exercício em 2018. Isso aqui a gente está falando de 18, a gente não está falando de 19.
a gente tem sobras percebidas de quase 7,6, né, de aproximadamente quase 8 bilhões, 7,6 bilhões. Isso eu estou falando de resultados positivos das cooperativas, as sobras unidas. A gente sobrou, injetou na economia nacional, depois de pagar os custos de operação, distribuir a operação de cada cooperado, sobrou no cofre das cooperativas para que se faça a destinação que os donos quiserem fazer, 7,6 bilhões de reais. Essa é a nossa força, com ingressos de quase 260 bilhões em 2018. Eu acho que são números bem pedagógicos e disruptivos da realidade econômica nacional. E se a gente pega aqui os ramos que os brasileiros mais relacionam, saúde, doutor Pedro aqui representando a Unimed, doutor Eduardo, 41% dos brasileiros se relacionam muito com o cooperativismo de saúde, e a Unimed eu tenho certeza que é a grande culpada disso daqui. Transporte de carga e táxi estão aqui dentro. O consumo é bom lembrar que é o cooperativismo original, as cooperativas de consumo, elas são um modelo original de cooperativas. E crédito, o ramo crédito, o Dr. Rainer está aqui representando o Sicoob, também é o ramo que o brasileiro mais está acostumado a se relacionar. E um dado muito importante para vocês entenderem a qualidade do cooperativismo. A gente já viu as razões históricas, os objetivos, nasceu para quê, como vem, de onde vem, a importância no mundo, o tamanho do mundo e a qualidade do serviço. A gente tem qualidade no serviço de cooperativa de 0 a 10, juntando todas. O produto da cooperativa é considerado 7,6. Não é pouco. Eu não me imagino uma operadora de cartão de crédito de telefonia tendo uma nota igual a essa. Então, a gente não tem uma qualificação baixa dos nossos produtos, muito pelo contrário. A sensação é que os produtos de cooperativa são excelentes. E ter essa média, juntando tudo que tem de bom e de ruim no modelo, é uma média fantástica. A gente está falando em números de média, quase 8 a nossa nota de qualidade. E Trabalho e Confie, Espírito Santo. Tem cooperativa no Espírito Santo? O Espírito Santo é forte no cooperativismo, todo mundo conhece, aí eu puxo até um pouco para a minha sardinha. O movimento portuário do Espírito Santo é forte, e o cooperativismo no Espírito Santo é forte também. São hoje 131 cooperativas registradas no sistema OCB. É importante a gente dizer por que a gente está aqui hoje na Casa do Cooperativismo, sistema OCB, e não estamos lá no auditório da OAB, e nem por isso a gente está descolado do propósito. Muito pelo contrário. A OAB está aqui hoje dentro da Casa do Cooperativismo porque o sistema OCB ele é um órgão consultivo de governo. Nós somos criados pela mesma lei que cria a sociedade cooperativa, se cria também a organização das cooperativas. E se a gente pega a lei, por lei, são obrigados ao registro, se quiserem atuar de forma legal e regular, a fazer o registro no sistema OCB. E das registradas, temos 131 cooperativas na data de hoje. Então, são 131 empresas formatadas no sistema de sociedades cooperativas, que congregam 447 mil cooperados e cerca de 1.360 empregos. Então, ao todo, em número de pessoas, somos mais de 1 milhão de pessoas envolvidas com cooperativismo só no estado do Espírito Santo. Vocês podem imaginar que cooperativismo não fica só na pessoa do cooperado, envolve toda a sua família e toda a sua comunidade. Aí você pode me perguntar, tá, mas eu não tenho nenhum envolvimento com cooperativa. Eu te pergunto, será que não? Se a gente for pegar uma realidade de mercado, a gente tem aproximadamente 50%, 46%, 47%, já chegando ao próximo dos 50% do leite e derivados consumidos, os formais, lógico. A gente está falando daquele cara que está com a motinha, a garrafa PET, botando soda cáustica e dizendo que é leite. A gente está falando de leite formal, de leite rastreado, com selo de inspeção. 46% desse leite é feito, é consumido e produzido e distribuído por cooperativa. Lembra da história daquela colega de profissão que eu contei logo no início, que tomava um leite Celita e não sabia que estava tomando produto de cooperativa? Pois é, está aí. Hoje o cooperativismo do Espírito Santo movimenta quase a metade do mercado de laticínios. Outro dado muito importante, o cooperativismo financeiro é o segundo maior aplicador de recursos no agropecuário capixaba, ou seja, temos o sistema cooperativo de crédito sendo grande fomentador do agro capixaba. É importante a gente dizer isso, tá? E primeiro aplicador de recursos do Funcafé. Está aí toda a sua relação íntima do cooperativismo de crédito com a produção cafeicultora do Espírito Santo. Lembrando que isso aqui é só no Espírito Santo, a gente está trazendo um dado capixaba. Essa é a força do nosso cooperativismo de crédito. Ou seja, o homem do campo e o crédito são intimamente ligados. Então, você quer dizer que um Sicoob, uma Copeave pode trabalhar junto, doutor? Pode e deve.
Então, a gente tem um sistema de cooperativismo trabalhando em fomento com o outro, daí surge a intercooperação. Se a gente pega, inclusive, os dados que o Instituto Evaldo Lodge, que lança todo ano o seu anuário, o IEL, a gente tem um dado interessantíssimo, que de um corte de 200 empresas grandes no estado do Espírito Santo, 20 delas são cooperativas. Olha, 10% das grandes empresas estão formatadas no modelo de sociedade cooperativa. E se a gente pega outro dado mais importante ainda, 15% das sacas de café capixaba são comercializadas e armazenadas via cooperativa. E, além disso, temos a maior cooperativa de café Conilon do mundo. O Espírito Santo ele absorveu tão bem, mas tão bem o modelo, que hoje ele consegue ter dados impressionantes. É exemplo no cooperativismo de saúde, no cooperativismo de crédito, e é detentor dessa marca aqui, que para nós é orgulho. Temos a maior cooperativa de café Conilon robusto do mundo, conhecida como Coabriel. Aliás, o presidente da Coabriel, o Dr. Luiz Carlos Bastianello, é membro da nossa comissão e justificou que hoje não estaria presente por conta justamente do tamanho que a cooperativa dele chegou, e ele não conseguiria estar presente aqui, mas para vocês terem ideia do orgulho que é ter a força do cooperativismo no agro. E outro dado muito interessante, e esse aqui muitas vezes os médicos se surpreendem. Ah, mas eu não tenho um plano de saúde. Mas saibam, senhores, que 75% dos atendimentos prestados na rede pública são de cooperativas, cooperativas de especialidades médicas. O Estado não faz concurso para botar cardiologista, angiologista, traumatologista. Apesar dessa guerra que se faz entre Ministério Público e Governo do Estado para saber se pode ou não pode contratar cooperativa, estaria ou não estaria prejudicando o concurso público, o Instituto Constitucional do Concurso Público, mas a grande realidade é que as cooperativas são responsáveis, mal ou bem, porque isso a gente sabe que é uma responsabilidade do governo, mas mal ou bem por 75% dos atendimentos da rede pública estadual. Essas são algumas observações que eu queria fazer, arrematando da seguinte forma. A nossa comissão foi criada justamente pela força que o cooperativismo tem, tanto na história, no mundo e no Brasil, mas a gente vê uma série de dificuldades no estado do Espírito Santo, principalmente no entendimento do nosso modelo, no correto julgamento do nosso modelo. Quem dos senhores sabe aqui e já tratou com juízes do trabalho, procuradores do trabalho, juízes de vara civil, negociações que a gente tem, sindicatos e tudo, mas sabe que a nossa batalha é grande, sabe que o desconhecimento do nosso modelo é grande. Recentemente, a gente está numa ação que ouvimos do juiz a seguinte coisa: olha, por favor, cheguem num acordo, porque eu, particularmente, não entendo nada de cooperativa. E a gente não está falando de nada de novo, pessoal. E eu costumo dizer assim para o jovem advogado, inclusive, que sai da faculdade muito apaixonado por direito penal, vai fazer uma pós-graduação em processo do trabalho, direito do trabalho, e tem um nicho desse tamanho aqui, que ele não sabe o significado do que é uma AGO, uma Assembleia Geral Ordinária, de uma lei desde 1971, porque simplesmente somos um modelo que sequer é ensinado nas faculdades. A comissão também nasce por uma necessidade que a gente teve de bater na porta de algumas faculdades e falar: olha, temos um nicho de mercado para apresentar para o seu aluno. E o coordenador da faculdade me responde assim: doutor, não está na relação do MEC, não temos interesse. Aí eu falo: mas olha o meu tamanho. Não, não tenho interesse. Então, a intenção desse evento é iniciar a discussão e a cultura jurídica, mostrar o tamanho que aqueles pioneiros de Rochdale de 1844, que lutavam entre socialismo e capitalismo, criam um modelo de equilíbrio, um modelo de centro, chegam à produção sustentável, geram todo um modelo que se difunde pelo mundo, chega aqui no Espírito Santo com esse tamanho, e que a gente possa, a partir da comissão, gerar uma cultura de discussão, abrir novos nichos de mercado. E, pasme, o modelo de 1844 ainda é considerado disruptivo para os alunos de direito. Não é nada de novo, mas muito pouco conhecido e estudado, passa a ser algo de nicho, um direito de nicho. Então, aqui essa tarde, eu vou parafrasear o brilhante Dr. Capetini. Uma vez eu estava na palestra dele, e, doutora Amanda, serve porque a senhora viria nos finalmente dos palestrantes, que eu trouxe água para vocês. Mas o melhor da festa, assim como Jesus transformou água em vinho, vem agora. O palestrante, Dr. Eduardo, Dr. Capetini, vão trazer o vinho dessa tarde e vão trazer para a gente temas muito importantes para que vocês entendam que o desconhecimento do nosso modelo gera o problema que vai ser abordado aqui.
gera a preocupação que a doutora Amanda abordou, da gente ter hoje, que está discutindo reforma, preocupado, olha, será que vão desfazer tudo aquilo que a gente vem fazendo desde 71, enxugando um gelo, explicando para o juiz, leia a Constituição, leia a lei, não crie ato cooperativo atípico e típico, porque isso não tem na lei, isso é invenção da sua cabeça. Então, é todo um trabalho que a gente precisa entender, que é construído há pouco e toda hora tem um tsunami querendo destruir o nosso castelo. Então, eu deixo vocês agora com a brilhante palestra do Dr. Eduardo, agradeço a atenção, a presença de todos, tá? E que a gente possa iniciar daqui para frente uma discussão muito saudável do nosso modelo. Obrigado. Obrigada, doutor Arlan, por abrilhantar nossa tarde. Gostaria de informar que nós também estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. E, posteriormente, o evento, na sua integralidade, vai estar disponível no